Um exemplo daquilo que eu estou falando, já que nós falamos em representação social, um documentário que a Cena 1 fez, que muito impactou, acho que a todos que foram trabalhar, foi sobre os Hansenianos, que você sabe, né, que é a antiga, politicamente incorreta, chamada de leprosos. Quando nos fizeram a proposta, assim, vamos filmar algumas colônias agrícolas, que eles chamam colônia, onde eles ficavam, os leprosários, a gente ficou com receio, porque o preconceito que se tinha ainda, né? Ah, será que vai contaminar? Pô, lepra. Porque o que é? Fica ainda até no imaginário coletivo a lepra, aquela coisa aí dos tempos da Bíblia, os leprosos nas cavernas, dos romanos. Então, imagine isso, transfere para uma sociedade preconceituosa. Então, o que tem que fazer? Tem que ler, tem que se informar, pesquisar, falar com o médico, contamina, não contamina, que cuidado tem que ter, e vamos embora. Vamos fazer na área. Aí, chega na área, você vai lidar com pessoas que são deformadas, que têm com sequelas, como dizem, né? E aí, a pessoa vem, estende a mão, você aperta a mão. Você não tem que ter preconceito, você tem que aperta a mão porque você leu que não contamina. E como a sociedade é preconceituosa, o fato de você que vai lá documentar a vida deles, apertar a mão, eles já olham diferente para você. Ele vê que você tem respeito por eles, entendeu? Então, o documentário faz a representação do social. Você não pode ter medo nem preconceito. Por quê? Porque ou é uma coisa muito boa, ou é uma coisa muito ruim. O documentário, se você quiser fazer um documentário sobre as borboletas do Pantanal, sobre os bem-te-vi da floresta, não vai ter nenhum problema. Aí você vai fazer um bom documentário pro WWF, vai fazer pro um canal de ecologia. Agora, documentário sobre tráfico no morro, o repórter morre, sobre contrabando de não sei o que no porto, você está sujeito a máfias. Então, se você vai fazer, não tem que ter preconceito com aquilo que você vai filmar e você não pode ter medo do que vai fazer. Preconceito, voltando ao tema da Hanseníase. O título que a gente bolou, Paredes Invisíveis, porque as pessoas não tinham contato. E tinha uma vida que se estabelecia, é que nem a Covid hoje, ninguém tem contato com o pessoal do Covid. Imagina na época, há quase 100 anos atrás, as pessoas que podiam te contaminar. Então, quando você vai fazer um documentário dos índios, se você vai comer a comida deles, é que pode ter aquela aparência, pode ter uma coisa ruim, você vai comer. Se você não comer, você não interage. Então isso, não pode ter preconceito e não pode ter medo de fazer as coisas. Então, concluindo essa etapa, documentário, você vai entrar em temas que normalmente o jornalismo não entra, que as pessoas não estão acostumadas a ver. Você vai numa aldeia de índio, você vai numa colônia de Hanseniano, você vai numa guerra do garimpo. Então você, além de ter todas as técnicas, toda a coragem de pesquisa, isso, você não pode ter preconceito com o que você vai enfrentar e nem medo do que vai acontecer. Medo a gente tem, mas você tem que vencer o medo, né? De pegar uma canoa e subir um rio com corredeira. Se você vira, você não sabe nadar. Eu já fui fazendo no Amazonas, lá no Jari, eu estava com um colega meu que estava no meio do Amazonas e eu disse assim, se virar o barco agora, aquela zona... eu não sei nadar. Então, ele tem medo, morre afogado, mas estava ali. Então, o documentário também ajuda a romper os preconceitos. É uma luta contra o preconceito. Na hora que você mostra a vida dos Hansenianos, que são pessoas normais, você ajuda a combater o preconceito. Se você mostra os índios como seres humanos, que têm os seus dogmas, a sua maneira de viver, você ajuda a romper preconceito. Então, essa representação do social é uma bíblia para o documentário. Assim como uma reconstituição de coisas, a mostrar a vida, essa representação da vida, do que está acontecendo, e ajuda a vencer os preconceitos. Documentário você tem temas suaves, que é o cotidiano, de ecologia, disso, e tem temas mais polêmicos, mais perigosos, né? São dois universos. No questão de mais que envolve quase que uma área policialesca, é mais complicado. Então eu queria aproveitar para falar de documentário em área de risco, que a gente vê muito hoje, talvez as décadas passadas era maior, mas eu vou usar o exemplo da guerra da Síria, com o Boechat. É o repórter que está com uma câmera no meio de uma guerra, bomba estourando, aqueles capacetes brancos
que são médicos, grupos médicos sem fronteira, pessoas locais, que quando estoura um avião larga uma bomba na Síria, e eles já saem com o carro para pegar, porque já sabe vai recolher pessoas doentes, tem que ser recolhido na hora, botar na ambulância. Então, o jornalista de guerra, todas as áreas de risco, para documentar é muito perigoso. Mas você tem que ter planejamento, né? Você tem que ter uma maneira correta de trabalhar, porque ninguém é herói, ninguém está preparado para lutar, porque não é exército, tem treinamento. Então você vai fazer um documento, um filme. Aquilo que eu já falei, é perigoso você produzir um documentário. O meu amigo Tim Lopes morreu lá no Rio de Janeiro, queimado pelos traficantes, né? Meu amigo que eu conheci ele há muitos anos atrás no Rio de Janeiro, fizemos um trabalho junto no jornal Repórter. O Tim Lopes perdeu a vida vítima dos traficantes. Eu estava fazendo um documentário para o Globo Repórter. Então, um documentário em área de risco não é querer ser mocinho do filme, é perigoso. Então, eu me lembro de 3 anos e meio atrás, quando a Cena 1 foi fazer um documentário do diretor Omar de Barros, o Matico, sobre a Palestina. Que é esse? Esse aqui foi um pós-graduação meu, pelo menos, que eu fui até produtor. A Cena 1 inscreveu o projeto, conquistou a verba do financiamento público. É um trabalho que começa no Brasil, na captação de recursos, que ninguém tem recurso. Então ganhamos edital público, aí fizemos a produção. Bom, e aí o desafio é o seguinte: a Palestina brasileira, temos que ir numa área de risco, de conflito, mortes, volta e meia estão matando ou um palestino ou um israelense. Do lado tinha a Síria em guerra, depois o Líbano não, Jordânia também em conflito, o Egito na outra ponta. É uma área complicada. O que tem que ser feito quando documentar em área de risco? Você tem que se preparar, você tem que ter contato, organizar uma rede, um suporte de lastro de segurança, seja contato com a organização da Palestina, lá com a autoridade palestina, que é o que é o governo local, a embaixada brasileira, assim, todos esses contatos com os parentes dos palestinos que moram aqui no Rio Grande do Sul, fizemos toda essa rede. Mesmo assim, aconteceram coisas que você não tem controle. Por exemplo, o exército israelense invadiu o nosso hotel, supostamente atrás de palestinos terroristas, sabia, em Ramallah, na capital da Palestina, e arrombaram a porta do quarto e botam uma arma na tua cabeça. Então você tem medo? Tem. Eu tive medo? Tive. Mas você é apaixonado pelo tema, como eu falei. Se você está apaixonado pelo que está fazendo, você não pode ter preconceito, você não pode ter medo. Você pode ter medo, mas não vai te imobilizar. A gente teve medo de morrer, a arma foi apontada na cabeça, no peito, e segue a vida. Conseguimos sair dessa. Então, o que eu quero dizer com isso? Para trabalhar com documentário, que é representação social, é da vida que está acontecendo, não é uma ficção que você cria um roteiro e se não fizer aquela cena não vai acontecer, ali não tem como. Se você está numa área de risco, tudo é possível acontecer. Bala perdida, ataque, um oficial for irritado. Então, esse trabalho foi um pós-graduação, no sentido que eu já tinha feito o roteiro, dirigido, e ajudei a fazer, e fiz a produção, marcar as entrevistas, ler na internet tudo, olhar o Google Maps, saber a área, o que tinha, estradinha para cá, onde vai, onde tem checkpoint que tem que desviar, porque senão não deixa você passar. Então tudo é um trabalho complicado, né? Então, quando eu falo que a Palestina brasileira é um documentário que agora foi para vários festivais no mundo inteiro, levando o nome da Cena 1, é um trabalho que eu incluo naquela categoria de filmar em área de risco, e tem que ter, não pode ter, tem medo, não é a palavra, não quer dizer que não tenha medo. Você tem medo, vai com medo, mas vai e faça, mas se proteja, organize bem a sua ida para não ter problema. Isso vale para ir numa área do Oriente Médio, vale para subir um morro da Tuca, vale para ir no Rio, vale para fazer a Guerra do Garimpo, vale para fazer uma denúncia qualquer. Então, documentário tem que ter muito planejamento, e até nas questões de segurança conforme o tema. Então não é só fazer um roteirinho, ter uma sinopse, planejar o pensamento, organizar tudo bonitinho. Se você for mexer com um tema complexo e delicado, você tem que se organizar, até na tática de guerrilha, que eu chamo. Tática de guerrilha é o seguinte: tudo que você faz, você tem que pensar no que pode vir do lado e de lá. Se eu entrar aqui,
O que pode acontecer? Nós, por exemplo, sabendo que iam filmar áreas perigosas, manifestações, checkpoints, muro que eles estão construindo lá, separando, nós fizemos uma camiseta botando um TV, uma bandeira do Brasil nas costas e um TV press, para a pessoa ver de longe que é jornalista, que não é terrorista. Então, todos os cuidados, até na maneira de portar, levamos documentos. E isso, resumindo, filmar em área de risco é perigoso, mas faz parte se você decidir trabalhar com documentário, fatalmente você vai acabar fazendo algum trabalho em área de risco. Então, muito cuidado e segue o jogo. Bom, recapitulando para encaminhar o encerramento, a gente já viu todas as etapas, desde a formatação da ideia do pensamento. A organização do pensamento criativo é saber que tem uma história com começo, meio e fim. Tem que dizer o que, como, quando, onde, porquê. Tem que primeiro ter uma sinopse. O que tu vai fazer em 2, 3 linhas? Eu vou contar a história da Palestina nos dias de hoje, ponto. Você, a partir daí, constrói um argumento. O que é o argumento? É como se você estivesse contando a história de como é que vai ser o filme. Umas 3, 4 folhas dizendo quem são os atores, como é que é a família agricultor, são 2 filhos, 3 filhos, eles vão brigar, não vão brigar. A partir desse argumento você consegue fazer o roteiro. Em documentário, você tem no máximo um pré-roteiro. Um pré-roteiro porque você vai lidar com o dia a dia. Você imagina que um antropólogo vai dizer tais coisas, porque você já leu, já pesquisou na internet, viu uma tese acadêmica dele, ouviu uma fala dele, mas na hora ele pode não dizer isso, ele resolve dizer outra coisa. Então, no documentário, você tem um pré-roteiro, todas as etapas, mas o ajuste final, o pente fino que se faz, a sintonia fina das falas, ela vem depois que você vier da rua. O que você tem que fazer? A gente fez agora uma minissérie o ano passado, no Cerrado, que era a Eco-História do Planalto Central. A gente fez todas essas etapas de pesquisa, aí fizemos uma pré-produção de 1 mês, visitamos os locais. Mas então, como o tema é muito amplo e serve para qualquer documentário, resumindo, o que você vai fazer? Vamos delimitar o que é Planalto Central, o que é Cerrado, que Cerrado é muito grande, o que você vai delimitar no raio de ação. A partir daí você já começa o começo da história. Aí você faz uma primeira estrutura. O que eu vou contar? O que eu vou separar disso? São 5 episódios. E que faz uma linha de tempo. Como é que chegaram os primeiros homens? Depois o branco europeu, como é que chegou, invadiu? Era bandeirante, não era bandeirante? Teve confronto, veio vindo, teve colonização, teve tropas. E monta esses episódios. Esse documentário, com a história do Planalto Central, que eu estou dando como exemplo, ele sintetiza muitas das coisas que eu falei aqui ao longo dessa conversa. O que a gente faz ali? Quando tu tem muita informação, tu vai delimitar, tu vai fazer... a sinopse é boa para isso. Em vez de deixar uma coisinha aberta, eu vou contar a história do Cerrado. Não, é a história do Planalto Central, fecha naquele entorno ali, você delimita um raio de ação e você faz uma pesquisa cronológica dos fatos, ou até da formação do meio ambiente, da ocupação do homem, vem vindo até a Constituição de Brasília. Isso você faz e depois vai a campo, fazer uma boa pré-produção. Aquilo que eu falei, tem que ter uma boa pré-produção no documentário. Tem que ter a ideia, tem que ter a sinopse, tem que ter o argumento. E no documentário, até na ficção, os caras vão ver as locações, coisa e tal. No documentário não foge disso, você tem que ver o lugar, tem que ver as pessoas se falam bem ou não falam. Não é tempo perdido. Todo trabalho com a pré-produção, você facilita e aí pode escrever com mais clareza e mais definição o seu roteiro para filmar. Então, tendo uma pré-produção, você constrói o roteiro. A partir desse pré-roteiro, não esqueça que o documentário é pré-roteiro, porque o roteiro definitivo, só depois da filmagem, que você vai selecionar as falas. Feito isso, você vai a campo e consegue fazer. Bom, daí depois o processo é o mesmo da ficção, né? Você vem, separa as melhores imagens, estabelece toda uma rede de fazer trilha, fazer as ilustrações, a computação gráfica, o visual do filme, divide o capítulo, faz as vinhetas, e aí é como qualquer outro trabalho. O documentário e ficção de cinema, filme de ficção e filme de documentário, eles se confundem em vários momentos. Não, são coisas diferentes, mas pode usar técnicas semelhantes.
E isso torna muito interessante o trabalho, torna mais plástico, e você começa com a organização do pensamento, desde a ideia até o acabamento. O acabamento do documentário hoje é cada vez mais sofisticado, quase igual ou igual a um filme de ficção. Então, quando a gente fala em documentário, construção do texto, do pensamento, organização, é para dizer o seguinte: você, no Brasil de hoje, que não tem recurso para cinema, que está um problema, historicamente, você pega uma câmera, um celular, uma câmera simples, e pode fazer um trabalho no documentário e montar. Isso, qualquer um pode fazer, mas se você tiver uma boa ideia, uma boa construção, muita informação, muita transpiração para pesquisar e fazer uma boa sacada do tema, certamente isso vai fazer sucesso. E esse foi o objetivo da nossa conversa, passar alguns macetes, dizer que não é difícil, mas tem que ter esforço, e que qualquer um que queira lidar com texto, com imagem, hoje em dia pode fazer sem ter muitos recursos. Esse é um grande macete dos tempos de hoje, que é o contrário de quando eu comecei. Então, boa sorte, pega essa câmera, seu celular e vá à luta.